Senhor presidente, que ora preside a sessão, deputado Sérgio Aguiar, que foi inclusive já membro da mesa diretora por diversas vezes, senhores deputados, senhoras deputadas, os trabalhadores aqui da casa, os servidores, civis e militares, os trabalhadores que nos veem e ouvem agora pela TV e Rádio Assembleia, todos aqueles na sociedade cearense. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna é de um dos assuntos mais dilacerantes que a sociedade humana pode tratar. O que me traz a essa tribuna hoje é a dor da mãe que perde o filho. Na noite de sexta-feira 13, último, às 10 da noite, no Vicente Pison, mais precisamente no Morro Santa Terezinha, tombou sem vida um adolescente de 14 anos de nome Juan. Tombou sem vida após ser alvo de um projétil disparado por arma de fogo pertencente ao aparato do Estado do Ceará. Uma equivocada abordagem policial, ao que nos consta até o momento, pelas informações que nos chegam, pelos meios de comunicação, que já no sábado tinham dado a conhecer dessa tragédia, porque é uma tragédia. Nos falaram que havia no Vicente Pison, no Morro Santa Terezinha, um agrupamento de jovens ali por volta das 10 da noite, que houve uma abordagem policial, abordagem essa que resultou no disparo de um tiro de arma letal que finalizou por atingir na cabeça um adolescente de 14 anos. O policial militar que desferiu esse tiro foi recolhido preso ao presídio militar. Desde sábado, quando tomamos conhecimento disso, em primeiro lugar, nos vem a sensação de tragédia. A mãe desse adolescente revelou através da imprensa, eu li sobretudo a imprensa escrita, não tive acesso à imprensa de TV e rádio, mas tomei conhecimento também por redes sociais. Essa mãe e esse pai dilacerados foram por ter que enterrar um filho de 14 anos. Repito, a partir da intervenção do aparato de Estado. Um agente da segurança pública, um policial militar, numa abordagem a jovens utilizando-se de armamento letal. Senhoras e senhores, quem acompanha o nosso mandato sabe da energia dedicada aos temas de segurança pública. Quem acompanha o nosso mandato e a nossa gestão na Comissão de Direitos Humanos sabe da energia, do tempo, com sincera e generosa atuação da nossa comissão nos temas de segurança pública e dos direitos dos trabalhadores de segurança pública. Nós temos uma agenda com os trabalhadores de segurança pública que englobam 5 pontos. A carreira e a remuneração. Nós queremos trabalhadores de segurança pública, civis e militares, bem recrutados, bem pagos, bem remunerados e com carreiras fortalecidas. Queremos uma formação adequada, porque entendemos que fazer segurança pública é uma tarefa das mais difíceis, complexas, delicadas, estressantes. Para isso é necessário que aquele trabalhador que, por força do pacto de Estado, é ele que concretiza o monopólio da força, portanto, é ele que pode sair armado, inclusive
não é, utilizar-se da força que o Estado lhe permite constitucionalmente para a proteção da sociedade, que ele seja, portanto, exemplarmente formado, que ele seja bem formado, que ele tenha as melhores técnicas, que ele tenha a melhor formação possível. O terceiro ponto é que ele tenha os melhores equipamentos, que ele tenha boas unidades físicas, que ele tenha unidades, que ele tenha equipamentos à sua disposição para a sua proteção e proteção da sociedade, que ele tenha, portanto, o melhor equipamento. Que ele, inclusive, tenha equipamento não letal. Eu visito unidades com muita frequência. Dentre outras coisas, os policiais militares, eles dizem, deputado, nós não contamos com equipamento não letal para fazer, por exemplo, uma abordagem. Portanto, o Estado ele só me permite o armamento letal, ele não me permite o armamento não letal. Portanto, recrutamento, carreira e remuneração, formação, equipamentos, atenção psicossocial. Alguém que tem a laboriosa, delicada, complexa tarefa de fazer a segurança pública, o policiamento ostensivo ou o policiamento investigativo judicial. Esse que tem essa tarefa, ele tem que ter saúde mental, bem cuidado, atenção psicossocial, sobretudo pelo estresse a que é submetido. E quinto, integridade. A integridade é evitar o desvio de conduta. Evitar o desvio de conduta. Seja a extorsão, a corrupção, a violência, o abuso de autoridade. São esses 5 pontos com os quais nós nos debatemos. Esse quinto ponto, a integridade, portanto, evitar o desvio de conduta, o abuso, a violência policial, a extorsão, isso tudo tem que ser feito resguardando o devido processo legal, resguardando a Constituição, resguardando o direito à ampla defesa e, obviamente, sem abuso, sem inclusive, violação às prerrogativas que são próprias do devido processo legal. Eu digo isso porque, nesse momento, governador Camilo Santana, eu quero me dirigir à Sua Excelência, o governador Camilo Santana. Não repousam dúvidas de que o tiro partiu de uma autoridade, de um agente do Estado do Ceará, da Força Pública, componente integrante da nossa corporação militar. Tanto o é que a própria corporação determinou a prisão no presídio militar desse agente. Mas eu não queria me ater a esse fato, governador Camilo Santana. Eu queria me ater ao fato de que nós temos tido um aumento de 440% no número de mortes por intervenção da Polícia Cearense nos últimos 6 anos. Entre 2013 e 2018, as mortes por intervenção policial cresceram 439%. No restante do Brasil, cresceram 140%. No Ceará, cresceram 439%, para ser mais preciso. No total, foram 671 homicídios causados por intervenção policial. Em 2013, 41. Em 2014, 53. Em 2015, 86. Em 2016, 109. Em 2017, 161. Em 2018, 219 homicídios por intervenção policial. Eu não sou técnico em abordagens, não sou técnico policial. Policiamento ele requer técnica, ele requer um saber específico, ele requer um saber profissional. Mas, mesmo não sendo técnico, ouso dizer que a morte por intervenção policial ela não deve ser banalizada nem naturalizada. Ela deve ser uma excepcionalidade. Uma excepcionalidade. Uma intervenção 100% bem-sucedida seria aquela em que não houvesse
a violação à lei, portanto, o crime, por parte daquele que estaria disposto a cometer o crime e que não houvesse morte. Alguns agora hão de dizer que aumentou a ocorrência criminógena na sociedade, aumentam-se, portanto, as intervenções policiais. Eu quero discordar desse pensamento linear e que acaba por legitimar uma certa autorização ao aumento da letalidade policial. Nós temos que trabalhar com a redução da letalidade policial. Nós temos que trabalhar para a redução de possíveis abusos, violências, desvios de conduta que resultem em letalidade policial. Eu fico pensando todo o tempo nessa mãe e nesse pai do adolescente Juan, de 14 anos. Nada justifica nenhum homicídio, mas nada justifica esse homicídio. O homicídio de um adolescente de 14 anos durante uma abordagem policial numa praça em Fortaleza, numa sexta-feira à noite, em que a própria narrativa dá conta de que não houve uso de armamento de fogo por aqueles que estavam sendo abordados. E que restou num homicídio pelo uso de armamento letal. Esse homicídio do pequeno Juan se somará a ele, que era estudante, matriculado, praticante de esportes. Esse homicídio se soma, portanto, a essa lista de mais de 600 homicídios causados por intervenção policial. Até agora, o governador Camilo Santana não se pronunciou. Reputo eu, a melhor das maneiras, que é por causa da sua agenda de viagens ao exterior. Eu tenho em minhas mãos uma carta do Fórum Popular de Segurança Pública, em que o Fórum Popular de Segurança Pública se junta a essas mães, a mãe do Juan, as mães do Curió, as mães do bairro Ellery, vamos lembrar do caso do bairro Ellery, que são mães cujos filhos tombaram pela violência de Estado. Essas mães até hoje nunca foram recebidas pelo senhor, governador. E eu falo com serenidade na voz, mas com indignação no coração. O Estado precisa reconhecer seus erros. É prova de altivez do Estado reconhecer seus erros. É prova de coragem, é prova de bravura, é prova de humanidade reconhecer os seus próprios erros e pedir desculpas. Essas mães, as que eu me reportei, eu já as recebi inúmeras vezes. E elas dizem, eu queria muito que o governador se dirigisse a nós com um pedido de desculpas porque o meu filho caiu sem vida por uma intervenção do Estado que eu ajudo a sustentar. Governador, o direito de reparação é um direito fundamental. A reparação não é reparação material, a reparação muitas vezes é reparação simbólica, é a reparação humana, é a reparação social. O senhor precisa ser o titular do direito de reparação dessas mães. Eu queria, se pudesse, assinar essa carta do Fórum Popular de Segurança Pública. Uma carta que diz que o mínimo que se pode esperar de um chefe de Estado é que ele cumpra com o seu dever e ofereça à população posição diante dessa tragédia, daqueles que estão sob sua responsabilidade. Mas eu queria, fim do meu tempo, eu queria enfrentar um outro tema. Eu queria chamar as forças policiais para um programa de redução da letalidade policial, de redução do desvio de conduta, convocar a Academia Estadual de Segurança Pública, tão bem dirigida pelo Coronel Juarez, chamar a SUPESP, o superintendente Aloísio, o comandante Alexandre, o secretário André, a secretária doutora Cândida da CGD, para que com a sociedade civil, para com o Fórum Popular de Segurança Pública, não deixar esta tragédia em silêncio
em esquecimento. Para além da responsabilização, e eu já assinei de pronto todos os expedientes cobrando a responsabilização, a apuração rigorosa, a responsabilização, que nós façamos um amplo processo de formação, de investimentos em formação. Eu estou solicitando um debate aberto, seja em sede de audiência pública, ou na própria secretaria, ou no Ministério Público, na Defensoria Pública, com todos aqueles e aquelas que querem reduzir esse tipo de violência causada por agentes de Estado, como essa de sexta-feira última. Chamar os comandos, os comandantes, a formação, a academia, a CGD, o Ministério Público, mas, sobretudo, a sociedade civil. Ouvir a sociedade civil. Recentemente, um gestor de Estado da vice-governadoria havia me dito que há uma decisão da implementação de um policiamento de proximidade e comunitário. Eu sou um parlamentar de oposição, mas eu ouço esse tipo de determinação com júbilo. O policiamento que nós queremos é um policiamento de proximidade, comunitário, em que a sociedade não seja vista como inimiga, em que a sociedade não seja vista como inimiga, e em que a força policial não seja vista pela comunidade, sobretudo pela comunidade periférica, com medo, pela comunidade. Durante todo o processo do Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios, nós ouvimos a comunidade e ouvimos os policiais. Os policiais dizem: a comunidade está mais violenta com a sua força policial. A comunidade diz: a força policial está mais violenta com a sua comunidade. Senhoras, eu já recebi aqui inúmeras denúncias de que saraus literários, eventos juvenis, sarau literário, inclusive promovido com apoio do Ceará Pacífico, foi interrompido pelo abuso de força policial. São inúmeras. Veja, esse caso de sexta-feira, ele é trágico, mas ele se soma a uma série de outros. Uma série de outros. Em que Gostaria nós de uma temos, parte, deputado? claro, em que nós nos vemos que a força policial, ao enxergar jovens em praça pública, reconhece aquilo como um risco e problema. Deputado Tony, um dos melhores programas de prevenção ao delito que eu já conheci no Brasil, eu tenho estudado isso nos últimos 20 anos, foi um programa em Manaus chamado Galera Nota 10, em que o poder público chegava às 10 da noite nas praças que eram ocupadas por jovens, mas não chegava para acabar a ocupação com os jovens. Chegava para manter um diálogo e oferecia esporte, arte, cultura, reinserção escolar. Isso reduziu o conflito entre polícia e juventude e teve excelentes indicadores de retorno à escola, por exemplo. Excelentes. Deputado excelentes. Renato, essa presidência já tinha lhe concedido 3 minutos e concedeu mais 1 minuto. Então, eu quero concluir o seguinte. O senhor, deputado, que é, inclusive, policial civil, presidente dos sindicatos policiais civis, sabe do nosso empenho nos direitos humanos de policiais. Aqueles 5 pontos a que me referi: carreira e remuneração, formação, assistência, saúde mental, psicossocial, equipamentação e integridade. Nós não podemos abrir mão de nenhum deles. Esse da integridade é para evitar desvio de conduta, violência, desvio daquele que abusa da força que tem. Me permita só mais 1 minuto para ouvir o deputado Tony Brito. Eu lhe rogo, por gentileza. Pronto. Pronto, deputado Tony Brito. Por isso, diante dessa tragédia que acometeu, em que o Juan tombou sem vida, e diante dos reclamos da sua mãe e do seu pai, é necessário fazer algo. Responsabilizar, pedir desculpa, porque é humano pedir desculpa. É humano pedir desculpa. E a quem cabe essa desculpa é ao governador do Estado do Ceará. É ao governador do Estado do Ceará. Mas, sobretudo, inaugurar um programa para redução desse tipo de ocorrência com violência policial. Deputado Tony Brito, e depois eu encerro.
Quero parabenizar, né? Sou testemunho da dignidade de Vossa Excelência de trazer os direitos humanos para as instituições policiais. Aí eu lhe faço eu proponho a reflexão. A falta de humanização nas instituições policiais é que causa isso, esse distanciamento, Excelência. Né? Eu queria ouvir, por gentileza, eu lhe rogo e lhe agradeço. Só um minutinho. Pronto. Essa falta de humanização nas instituições policiais é que causa isso. O senhor viu o que eu falei naquela audiência pública que a gente participava, perante os oficiais, perante os coronéis, o quanto os policiais são humilhados, o quanto são cobrados. A gente também tem que tratar esse assunto da humanização no tratamento com os policiais com muita seriedade e como Vossa Excelência trata. Né? Saber que os direitos humanos, que Vossa Excelência... Aí eu já parto na defesa, né, para dizer que Vossa Excelência está trabalhando para trazer os direitos humanos, o que é um paradoxo, porque direitos humanos é para todas as pessoas e policial é pessoa. Né? Então a gente vê que o princípio da presunção de inocência não existe nas instituições, pouco existe nas instituições policiais. Para Vossa Excelência ter uma ideia, se um bandido, deputado Sérgio Aguiar, se um bandido ele é preso por um porte ilegal de arma, ele é liberto na audiência de custódia. Se for um policial, ele passa um ano preso. Eu tenho casos concretos. Uma posse ilegal de arma, posse com arma registrada no nome de outro policial. O policial comprou, botou a posse. Passou um ano suspenso das atividades e o Estado tendo que pagar o salário. É muita humilhação nas instituições policiais. Concordo, corroboro com o entendimento do meu querido amigo deputado Renato Rosendo de dizer que só existe uma polícia eficiente se tiver proximidade com a comunidade. A comunidade precisa estar próxima, a comunidade tem que ver o policial como amigo. Porque se vê distante é como na política. Tem pessoa que chega para a gente, deputado Rosendo, diz assim, eu odeio política. Né? Eu odeio política. Por que as pessoas fazem isso? Porque se distanciam, porque não conhecem. Então, as polícias têm que se amoldar ao policiamento comunitário, tem que estar inserido dentro da sociedade, tem que estar, como bem disse Vossa Excelência, dentro das praças, junto da comunidade, não fazendo o policiamento ostensivo de praxe, mas junto da comunidade para ganhar confiança e juntos, comunidade e instituições policiais contra o crime. Porque a segurança pública é dever do Estado, direito e obrigação de todos. Meu muito obrigado pela parte. Obrigado. Eu agradeço, deputado Niso. E eu queria dizer isso ao governador Camilo Santana, com o respeito que o cargo lhe é merecedor, com serenidade, mas com assertividade. Governador Camilo Santana, a responsabilidade recai agora sobre os ombros de Vossa Excelência. É necessário atuar de maneira firme para não se render, seja pelo silêncio, seja pela omissão, porque eu sei que Vossa Excelência não há de concordar com abusos e violências de quem quer que seja, e, sobretudo, das forças policiais. Portanto, eu queria dizer a Vossa, queria conclamar, convidar, rogar a Vossa Excelência, receba essas mães, as mães do Curió, a mãe do Juan, receba essas mães, exercite a humanidade, a altivez do direito de reparação com um pedido de desculpas, mas, sobretudo, não se renda à necropolítica, dê a ordem no sentido de inaugurar, de fato, uma modelagem de policiamento baseado na comunidade, baseado na proximidade, baseado numa relação de confiança. Jovem na praça não é risco, jovem na praça não é sinal de violência, jovem na praça pode ser a oportunidade, inclusive, para excelentes políticas públicas em prol dos direitos de todos. Muito obrigado e pela memória de Juan.